Trabalho feito pelos alunos Camila, Edilson, George e Paulo. Apresentaremos o Sistema Operacional Android. Os tópicos que serão apresentados nesse trabalho será o que é Android, a arquitetura da plataforma Android, recursos de segurança do usuário e encriptação. E para começar, o que é o Android? O Android é um sistema operacional desenvolvido pelo Open Headset Alliance, aliança de diversas empresas com a intenção de criar padrões abertos para a telefonia móvel, tendo como principal colaborador o Google. O software é responsável por gerenciar todas as tarefas do seu celular, além de fornecer uma interface visual para que seja possível sua utilização pelo usuário. O Android é aberto para todos, desenvolvedores, designers e fabricantes de dispositivos. Isso significa que as pessoas podem fazer experimentos, imaginar e criar coisas nunca vistas. Arquitetura da plataforma Android. O Android é uma pilha de softwares com base em Linux de código aberto, criada para diversos dispositivos e fatores de forma. O diagrama ao lado mostra a maioria dos componentes da plataforma Android. Kernel Linux. A fundação da plataforma Android é o kernel do Linux. Isso permite que o Android aproveite os recursos de segurança principais e que os fabricantes dos dispositivos desenvolvam drivers de hardware para um kernel conhecido. A base da plataforma Android é o kernel Linux. O kernel do Linux tem sido amplamente utilizado por anos e é usado em milhões de anos. Através de sua história de ser constantemente pesquisado, atacado e consertado por milhares de desenvolvedores, o Linux se tornou um kernel estável e seguro em que muitas empresas e profissionais de segurança confiam. Como base para um ambiente de computação móvel, o kernel Linux fornece ao Android vários recursos de segurança importantes, incluindo o modelo de permissões com base no usuário, isolamento de processo, mecanismo extensível para IPC seguro e a capacidade de remover partes desnecessárias e potencialmente inseguras do kernel. Como um sistema operacional multiusuário, um objetivo fundamental da segurança do kernel Linux é isolar os recursos do usuário uns dos outros. A filosofia de segurança do Linux é proteger os recursos do usuário uns dos outros. Assim, o Linux impede que o usuário A leia os arquivos do usuário B, garante que o usuário A não esgote a memória do usuário B, garante que o usuário A não esgote os recursos da CPU do usuário B e garante que o usuário A não esgote os dispositivos do usuário B, como por exemplo telefonia, GPS e Bluetooth. Camada de abstração de hardware. A camada de abstração de hardware HAL fornece interfaces padrão que expõem as capacidades de hardware do dispositivo para a estrutura da Java API de maior nível. A HAL consiste em módulos de biblioteca que implementam uma interface para um tipo específico de componente de hardware, como o módulo de câmera ou Bluetooth. Quando uma Framework API faz chamada para acessar o hardware do dispositivo, o sistema Android carrega o módulo da biblioteca para este componente de hardware. Android Runtime. O Android Runtime, ART, é um sistema de ambiente de execução usado no Android 5.0 e em versões posteriores, substituindo a máquina virtual Dalvik. O ART, por sua vez, foi concebido para usar uma técnica de compilação chamada AOT, Ahead of Time. Sua principal diferença em relação ao Dalvik é que ela ocorre antes da execução do aplicativo e não durante, como acontece no processo JIT, Just in Time, eliminando essa etapa durante o tempo de execução. Com isso, espera-se um aumento de velocidade de execução de até 2 vezes em relação ao Dalvik, reduzindo-se a percepção de atraso. O ART compila aplicativos inteiros em código de máquina nativo após sua instalação. Ao eliminar a interpretação de Dalvik e a compilação JIT baseada em rastreio, o ART melhora a eficiência geral de execução e reduz o consumo de energia, o que resulta em maior autonomia da bateria em dispositivos móveis. Ao mesmo tempo, o ART oferece execução mais rápida de aplicativos, mecanismos aprimorados de alocação de memória e coleta de lixo, novos recursos de depuração de aplicativos e perfis de aplicativos de alto nível de mais preciso. Bibliotecas C, C++ nativas. Vários componentes e serviços principais do sistema Android, como ART e HAL, são implementados por código nativo que exige bibliotecas nativas programadas em C e C++. A plataforma Android fornece a Java Framework APIs para expor a funcionalidade de algumas dessas bibliotecas nativas aos aplicativos. Por exemplo, é possível acessar a OpenGL-ES pela Java OpenGL API da estrutura do Android para adicionar a capacidade de desenhar
e manipular gráficos 2D e 3D no seu aplicativo. Estrutura da Java API. O conjunto completo de recursos do sistema operacional Android está disponível pelas APIs programadas na linguagem Java. Essas APIs formam os blocos de programação que você precisa para criar os aplicativos Android, simplificando a reutilização de componentes e serviços de sistemas modulares e principais. Inclusive, um sistema de visualização rico e extensivo, útil para programar a I/O de um aplicativo, como listas, grades, caixas de texto, botões e até mesmo um navegador da web incorporado. Um gerenciador de recursos, fornecendo acesso a recursos sem código como strings localizadas, gráficos e arquivos de layout. Um gerador de notificação que permite que todos os aplicativos exibam alertas personalizados na barra de status. Um gerenciador de atividade que gerencia o ciclo da vida dos aplicativos e fornece uma pilha de navegação inversa, e provedores de conteúdo que permite que aplicativos acessem dados de outros aplicativos, como um aplicativo contatos ou compartilhem os próprios dados. Aplicativos do sistema. O Android vem com um conjunto de aplicativos principais para e-mail, envio de SMS, calendários, navegador de internet, contatos, etc. Os aplicativos inclusos na plataforma não têm status especial entre os aplicativos que o usuário opta por instalar. Portanto, um aplicativo terceirizado pode se tornar o navegador da web, o aplicativo de envio de SMS ou até mesmo o teclado padrão do usuário. Existem algumas exceções, como o aplicativo configurações do sistema. Encriptação. Criptografia é o processo de codificação de todos os dados do usuário em um dispositivo Android, usando chaves de criptografia simétricas. Depois que um dispositivo é criptografado, todos os dados criados pelo usuário são criptografados automaticamente antes de serem enviados ao disco, e todas as leituras descriptografam os dados automaticamente antes de devolvê-los ao processo de chamada. A criptografia garante que, mesmo se uma parte não autorizada tentar acessar os dados, eles não serão capazes de lê-los. O Android tem dois métodos de criptografia de dispositivo: criptografia baseada em arquivo e criptografia de disco completo. A criptografia baseada em arquivo permite que diferentes arquivos sejam criptografados com diferentes chaves, que podem ser desbloqueadas independentemente. A criptografia de disco completo usa uma única chave, protegida com a senha do dispositivo do usuário, para proteger toda a participação de dados do usuário do dispositivo. Na inicialização, o usuário deve fornecer suas credenciais antes que qualquer parte do disco seja acessível. Embora isso seja ótimo para a segurança, significa que a maior parte da funcionalidade central do telefone não está imediatamente disponível quando os seus dados é protegido por sua credencial de usuário único. Recursos como alarmes não funcionavam, os serviços de acessibilidade não estavam disponíveis e os telefones não podiam receber chamadas. Vale salientar que a criptografia de disco completo não é permitida em novos dispositivos que executam Android 10 e superior. Para os novos dispositivos, use uma criptografia baseada em arquivo.